olho no espelho e vejo marcas que não fiz, dores antigas, uma cicatriz na raiz. Pensei que era acaso, que o mundo era cruel, mas o Zohar me mostra o decreto do céu. Não sou apenas carne, sou memória e luz, voltando ao cenário que o Eterno conduz. Tudo começou lá atrás, no jardim do Éden. A alma de Adão se partiu, mas as luzes não se perdem. O que caiu na quebra precisa retornar. Em cada geração viemos resgatar. De David a Machate, o plano é refazer a estatura completa que a alma deve ter. Gilgul Neshamot, a roda gira, nada se perde, tudo vai voltar. Ganzo Letova, aceito a missão de fazer do meu erro uma retificação. O Tikkun é a cura, o Tikkun é o amor, transformando em luz a minha dor. Arando fogo, a dúvida queimou, arrando no altar, o silêncio ecoou. Ouro e prata, o erro de Lote. Narum sem braços, pagando dote. Tudo se encaixa no plano divino. Ninguém escapa do seu destino. Naror escolheu a magia e a ilusão, mas Ru deu a vida em santa exaltação. Diante do bezerro o sangue derramou, a idolatria antiga ele recusou. O que o tio estragou, o sobrinho consertou. A mancha da família o tempo limpou. Embalquedei Letaquém, eles vieram para consertar. Não há castigo, apenas o despertar. Beres, Begevurah, Betiferet, cada lágrima vai contar. Amém, amém, amém. Gilgul Neshamot, a roda gira, nada se perde, tudo vai voltar. Ganzo Letova, aceito a missão de fazer do meu erro uma retificação. O Tikkun é a cura, o Tikkun é o amor, transformando em santidade a minha dor. Não reclame da vida, ela veio ensinar. Sua alma é antiga, ela só quer voltar para o lar. Baruch Hashem, Ganzo Letova. Nada se perde, tudo vai voltar. Ganzo Letova, aceito a missão de fazer do meu erro uma retificação. O Tikkun é a cura, o Tikkun é o amor, transformando em luz a minha dor. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um material que é, honestamente, de explodir a cabeça. É fascinante. É baseado nos ensinamentos do Moré André Clement Rosa e propõe uma ideia muito radical. Sabe quando a gente pensa na história de Abraão e sua família, a gente imagina a jornada física, as migrações, os conflitos. Mas essa análise sugere algo bem mais profundo. Muito mais. É como se tudo isso fosse, na verdade, um mapa espiritual. Cada personagem, cada evento,
sabe? Fazendo parte de um plano de conserto de almas. Exatamente. A ideia central é que nada ali é por acaso. E esse processo de conserto tem um nome específico nessa tradição, certo? É o que a Kabbalah chama de Tikkun. E é importante frisar, não é sobre punição, é sobre reparo, como consertar um mecanismo delicado que se quebrou. Sim. A premissa aqui é que as dificuldades que a gente passa na vida, sabe, perdas, confusões, problemas, talvez não sejam aleatórias. E essa é a parte que me pegou. A fonte sugere que esses problemas podem ser, na verdade, o mecanismo que quebra aquela casca que a gente cria ao nosso redor. A nossa zona de conforto. Nossa zona de conforto, nossas defesas, o que a Kabbalah chama de clipar. É como se a vida nos forçasse a sair dessa casca para nos alinhar com um propósito maior. E a coisa fica ainda mais complexa. O material que estamos analisando mergulha fundo no conceito de reencarnação, o Gilgulim. A tese é que as almas dos parentes mais próximos de Abraão retornam em gerações futuras para resolver pendências muito específicas. É um grande teatro, então. Um grande palco onde as mesmas almas ganham novos papéis para acertar as contas com suas falhas originais. E a nossa missão aqui é justamente essa: rastrear o caminho de 3 figuras-chave, Harã, Naor e Ló, para entender como, segundo essa visão, esses erros foram sendo consertados. Certo, vamos começar a desembrulhar isso porque a primeira história já é impressionante. É a de Harã, irmão de Abraão. Isso. A falha dele, segundo a análise, era uma fé pela metade, uma fé tipo calculista. A cena é famosa. O rei Nimrod joga Abraão numa fornalha por ele se recusar a adorar ídolos, e Harã estava ali de lado, só observando. E o pensamento dele, descrito nos textos, é de uma clareza brutal. Ele basicamente pensou: se o Abraão sair vivo, eu tô com ele. Se ele morrer, eu fico com o Nimrod. Ele não se comprometeu. Zero. A fé dele dependia do resultado, era uma aposta. Quando Abraão milagrosamente sobrevive, Harã corre para dizer: eu também sou do time de Abraão, mas aí já era tarde. E ele é jogado na fornalha. É jogado na fornalha e morre. A interpretação aqui é que ele morreu dividido, com uma fé que não era inteira. Peraí, então a alma dele volta, e volta como quem? E aqui vem a primeira grande virada da história. A alma de Harã reencarna séculos depois como Aharon HaKohen, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, uma das figuras mais sagradas da história de Israel. Uau! De uma fé duvidosa para o líder espiritual máximo, que salto! Mas a falha original não desaparece, né? Ela volta para assombrá-lo. Ela volta para ser testada, e o teste vem num dos momentos mais tensos da Torá, o episódio do bezerro de ouro. Claro. Moisés está no Monte Sinai, o povo se desespera com a demora e exige um Deus visível. A pressão cai toda em cima de Aharon. Ele tenta ganhar tempo, pede o ouro das mulheres e crianças, talvez na esperança de que elas recusassem, mas não adianta. A pressão era muito grande. Enorme. E para não ser morto pela multidão, como aconteceu com Ur, que a gente já vai ver ele acabar participando, mesmo que indiretamente, da criação do ídolo. Quer dizer que ele falhou no teste de novo. Não exatamente. A análise cabalística que temos aqui é muito precisa. Ela diz que Aharon conseguiu retificar 80% da falha original de Harã. 80%. Isso. Ele hesitou, mas a intenção dele era proteger o povo, evitar um mal maior. Só que os 20% restantes, ligados diretamente ao ato de idolatria, deixaram uma mancha. Aquele resquício da fé vacilante de Harã ainda estava lá. E esses 20% tiveram um preço. Altíssimo. Um preço terrível. No dia da inauguração do tabernáculo, que deveria ser o auge da vida de Arão, o momento de sua maior consagração, Sim. seus 2 filhos mais velhos, Nadav e Avihu, entram com um fogo estranho no santuário e são consumidos por um fogo divino. Morrem na hora. Meu Deus. Perder 2 filhos no mesmo dia e no dia do seu maior triunfo, isso é de uma crueldade que a gente mal consegue imaginar. Parece. E é por isso que a fonte enfatiza que não se trata de punição no sentido que a gente entende. Nessa lógica, é uma consequência espiritual. Uma correspondência. Exato. A idolatria é vista como uma morte espiritual, e essa energia se manifestou fisicamente.
A dor da perda foi o único fogo forte o suficiente para purificar o que restava daquela falha original em Aharon. Mas o processo ainda não estava completo. E a gente acha que a história acabou aí, mas não, né? Ainda tem mais um capítulo. Tem mais um. Segundo essa linha de pensamento, a alma de Aharon precisava de uma última etapa para o concerto total, e ela reencarna de novo, bem mais tarde na história, como Eli, que não por acaso também se torna um sumo sacerdote. Ah, claro. E o padrão se repete de uma forma que chega a ser assustadora. Não me diga. Eli também tinha 2 filhos, Hofni e Pinéias, que eram corruptos e desonravam o sacerdócio. E assim como Aharon, ele perde os seus 2 filhos no mesmo dia, numa batalha contra os filisteus. É um eco trágico da história anterior. E a morte do próprio Eli, como foi? É o selo final da retificação. Eli está sentado, esperando notícias da guerra. Um mensageiro chega e dá a notícia dupla. A Arca da Aliança foi capturada e seus 2 filhos morreram. Que terrível. Nesse momento, ele cai da cadeira para trás, quebra a nuca e morre. A conexão que a análise faz aqui é de arrepiar. Qual? A nuca quebrada simboliza a dura cerviz do povo, a teimosia que levou ao bezerro de ouro. A morte dele fecha fisicamente o ciclo que começou com o pecado de Aharon. Com essa morte, o concerto da alma de Aharon, que começou lá na fornalha, finalmente está completo. 3 vidas para consertar uma única falha de fé. É uma jornada impressionante. Isso me faz pensar no outro irmão, Naor. O problema dele era o oposto, não era? Ele não tinha dúvida, ele tinha certeza, mas da coisa errada. Exatamente. Se Aram era o da fé incompleta, Naor era o da idolatria convicta, militante. Ele não só ficou em Ur-Kasdim, como a fonte o descreve como o patriarca de uma linhagem de feiticeiros. Ele era a raiz da idolatria na família. Nossa! A análise menciona que 2 de seus descendentes mais famosos são Lavã, o sogro de Jacó, conhecido por suas artimanhas, e Bilaam, o profeta contratado para amaldiçoar Israel. Então ele era o lado sombrio da família, por assim dizer. Como se conserta algo tão fundamental? Se a dúvida se corrige com perda e sofrimento, como se corrige a certeza no erro? Com uma reversão total. Um ato de simetria perfeita. A alma de Naor, o idólatra convicto, retorna como Hur, que a tradição identifica como filho de Miriam, irmã de Moisés. Certo. E o teste dele é exatamente o mesmo que Aharon enfrentou, o bezerro de ouro. A multidão enfurecida quer um ídolo. E antes de irem a Aharon, eles vão até Hur. E o que ele faz de diferente? Ele faz o oposto de Aharon. E, mais importante, o oposto absoluto de sua vida anterior, como Naor. Hur não hesita, não negocia, não tenta ganhar tempo. Ele se recusa de forma categórica a participar daquela idolatria. Ele se posiciona. Ele se torna uma barreira viva contra o pecado. E por essa recusa, ele é assassinado ali mesmo, pela multidão. Ele morre para não cometer o pecado que definiu sua outra vida. Exato, é um momento de uma intensidade tremenda. Ao dar a própria vida para não cometer o pecado que era a essência de Naor, ele apaga a falha por completo. Na tradição judaica, esse ato se chama Kiddush Hashem, a santificação do nome divino. O nível mais alto. O nível mais alto de entrega. Para a alma de Naor, que viveu pela idolatria, morrer contra a idolatria foi a correção definitiva. O ciclo se fechou de forma dramática e absoluta. Impressionante. Uma vida inteira dedicada à idolatria, apagada num único ato de autossacrifício. É uma ideia muito poderosa. Ok, a gente viu a fé e a idolatria, que são temas muito elevados, mas e as falhas mais humanas? Ganância, escolhas erradas. É o caso do sobrinho, Ló, certo? Isso mesmo. As falhas de Ló, como descritas no material, são bem mais terrenas. A primeira era a ganância pura. A Bíblia conta que ele e Abraão tinham tantos rebanhos que precisaram se separar. Ló olha para as planícies férteis do Jordão, perto de Sodoma, e escolhe a riqueza material em vez da companhia do tio. A segunda falha foi a consequência dessa escolha.
Ele foi morar em Sodoma, um lugar descrito como epicentro da crueldade e da perversão. Ele mergulhou num ambiente de corrupção. Se as falhas foram tão físicas, correr atrás de dinheiro, viver num lugar de prazeres ilícitos, o conserto também precisaria ser no corpo, imagino eu. Precisamente. E a história da sua reencarnação é talvez a mais chocante das três. A alma de Ló volta como um dos maiores sábios do Talmud, um homem chamado Naum Ish Ganzu, e a descrição dele nos textos é brutal. Como assim? Ele era cego, não tinha braços nem pernas e seu corpo era coberto de feridas. Vivia num estado de sofrimento físico extremo. Nossa, a descrição é pesada. Cego, sem braços, sem pernas. É difícil não enxergar isso só como uma tortura, um sofrimento horrível. Como alguém consegue encontrar sentido nisso? É aí que entra a chave da retificação dele. A análise cabalística explica a correspondência direta, quase poética, Ok. porque ele não tinha pernas, para espiar as pernas de Ló, que correram atrás do dinheiro. Porque era cego, para espiar os olhos de Ló que se acostumaram a olhar para a perversão de Sodoma. O corpo que foi um instrumento do pecado numa vida se tornou um instrumento da expiação na outra. Mas só o sofrimento não basta, né? Senão seria só uma vingança divina, um castigo. Exato. O sofrimento por si só não seria o tikkun. O elemento crucial foi a atitude consciente de Nahum diante da dor. Ele ficou famoso por uma frase que repetiu o tempo todo, não importava a desgraça que acontecesse com ele. A frase era, Ganzu letová. Que quer dizer, isto também é para o bem. Ele não só aguentava a dor, ele a ressignificava. Isso. Ele via aquilo não como um castigo, mas como um processo de limpeza. Perfeito. É mais do que otimismo. É uma tecnologia espiritual. O que a fonte nos traz é que essa aceitação consciente tem o poder de transformar o que seria um din, um julgamento severo, em chesed, um ato de misericórdia. Entendi. Nahum entendia que cada dor no seu corpo estava limpando uma impureza específica da alma de Ló. Ele não via a doença como problema, ele a via como a cura para a ganância e o materialismo da vida passada. A aceitação transformou o sofrimento no próprio conserto. Depois de ouvir essas 3 jornadas, é impossível não tentar trazer isso para a nossa própria vida. Que tipo de lições a gente pode tirar daqui? A fonte é bem clara em extrair lições práticas. A primeira é essa ideia de que as dificuldades que a gente enfrenta, um problema financeiro, uma questão de saúde, um relacionamento que não dá certo, podem não ser acidentes. Certo. Dentro dessa lógica, podem ser parte de um processo de limpeza, de faxina de pendências de outras vidas, assim como foi para Arão e Naum. Isso muda completamente a perspectiva sobre o sofrimento. De por que isso está acontecendo comigo, para o que isso está vindo consertar em mim. Exatamente. A segunda lição é sobre o poder da fala. A fala pode construir ou destruir, e a análise dá um exemplo fantástico. Lembra do Bilão ou feiticeiro descendente de Naor que usava a fala para amaldiçoar? Sim. Segundo essa tradição, a alma dele reencarnou como Betsalel, o arquiteto que projetou e construiu o tabernáculo no deserto. É a mesma ferramenta sendo usada para o oposto. A mesma energia criativa que um usou para amaldiçoar, o outro usou para construir um espaço sagrado. É isso. E a terceira lição, talvez a mais prática de todas, é o uso consciente da frase do Naum, Gamzu, letovar. A sugestão aqui é que, diante de um problema, algo que parece objetivamente ruim, o carro quebra, um voo é perdido, um projeto dá errado, Coisas do dia a dia? a gente pode, como um exercício, tentar adotar essa perspectiva. Tentar dizer, isto também é para o bem e confiar que, mesmo sem entender como, existe um plano maior que visa nosso bem a longo prazo. É um exercício de reinterpretar a realidade em tempo real. Em vez de se sentir uma vítima das circunstâncias, a gente passa a se ver como uma alma num processo ativo de conserto. Uma mudança de perspectiva radical. Fazendo um balanço, a gente rastreou hoje os caminhos de Abrão, Naor e Ló. Vimos como a fé incompleta, a idolatria convicta e a ganância foram
nessa visão, consertadas de forma metódica, quase cirúrgica, através de gerações. Isso. A grande ideia que fica é que cada evento da vida, bom ou ruim, tem um propósito nesse grande mapa da alma. E para fechar, tem uma frase no material que resume tudo isso de uma forma muito forte, quase um soco no estômago. Qual é? Diz o seguinte: o corpo é apenas um instrumento de capará, expiação. Não reclame das ferramentas que Deus lhe deu para consertar sua alma. Uau! Isso muda tudo. Nossos problemas, nossas dores, nosso próprio corpo. Deixam de ser inimigos e passam a ser vistos como as ferramentas exatas, os bisturis espirituais que a gente precisa para nossa cura. É uma visão que nos desafia profundamente. Com certeza. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se cada dificuldade é, na verdade, uma ferramenta para um conserto espiritual, como isso muda a forma como a gente olha para o maior desafio que estamos enfrentando neste exato momento? Olho no espelho e vejo marcas que não fiz, dores antigas, uma cicatriz na raiz. Pensei que era acaso, que o mundo era cruel, mas o zoar me mostra o decreto do céu. Não sou apenas carne, sou memória e luz, voltando ao cenário que o eterno conduz. Tudo começou lá atrás, no jardim do Éden. A alma de Adão se partiu, mas as luzes não se perdem. O que caiu na quebra precisa retornar. Em cada geração viemos resgatar. De David a Machete, o plano é refazer a estatura completa que a alma deve ter. Gilgamesh chamou-te, a roda gira, nada se perde, tudo vai voltar. Ganzo Letova, aceito a missão de fazer do meu erro uma retificação. O Tikkun é a cura, o Tikkun é o amor, transformando em luz a minha dor. Hara no fogo, a dúvida queimou. Aharon no altar, o silêncio ecoou. Ouro e prata, o erro de Lot. Naram sem braços, pagando o dote. Tudo se encaixa no plano divino, ninguém escapa do seu destino. Naror escolheu a magia e a ilusão, mas rodeu a vida em santa exaltação. Diante do bezerro o sangue derramou, a idolatria antiga ele recusou. O que o tio estragou, o sobrinho consertou. A mancha da família o tempo limpou. Rembar o que dele tá quem eles vieram para consertar. Beresh begevura betifere, cada lágrima vai contar. Amém, amém. Gilgamesh chamou, a roda gira, nada se perde, tudo vai voltar. Ganzo Letova, aceito a missão de fazer do meu erro uma retificação. O Tikkun é a cura, cura. O Tikkun é o amor, transformando em santidade a minha dor. Não reclame da vida, ela veio ensinar. Sua alma é antiga, ela só quer voltar para o lar. Baruch Hashem.